Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, dando glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Estou muito alegre de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Eu costumo dizer toda vez que eu venho aqui que é uma responsabilidade da liderança da igreja colocar alguém aqui em cima para ministrar. Eu sei disso, vocês sabem disso. Não é qualquer pessoa, não é qualquer ensinamento, não é qualquer alimento que é introduzido a vocês. Porque essa igreja aqui, ela tem uma responsabilidade muito grande pela palavra. E quando eu venho, quando eu sou convidado pela liderança da igreja, eu me sinto privilegiada. E agora então que eu me sinto mais privilegiada, porque eu sei que vocês que estão aqui não estão se alimentando de qualquer alimento. Eu costumo dizer que o padrão aqui da sede é um padrão elevado. Amém? O alimento que vocês são alimentados diariamente não é um alimento que eu encontro em qualquer padaria, não é um alimento que eu saio ali fora como num espetinho, não. É um alimento bem processado, bem selecionado. Eu costumo dizer que é o caviar. Amém? Vocês podem dizer amém? Amém. Aleluias. Então isso aumenta o padrão não só de vocês, só que o padrão de quem está ministrando também. Não adianta eu vir falar algo, não, isso aí não é novidade. Como eu costumo dizer lá na nossa igreja, me acordar de manhã, 9 horas da manhã, me levar para a escola bíblica e falar que Jesus é bom, isso eu já sei. Não é nenhuma novidade para mim. É para vocês? É alguma novidade dizer que Deus é bom? Nós queremos mais, nós queremos aprofundar. Nós não queremos águas que molhem apenas os pés. Nós queremos entrar nessa água e nadar de braçada. Quem quer mais do Senhor Jesus diz assim: eu quero. Aleluias. Hoje nós vamos falar. Eu não vou falar que eu vou pregar, porque eu não sei pregar. E muito menos eloquente. Eu não sei. E o pouquinho que eu sabia, eu estou desaprendendo. E eu estou muito nervosa. Diga amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre Timóteo. Timóteo. E hoje o meu tema para esse ensinamento... Olha, gente, eu recebi algo muito chique aqui, ó. Vocês estão vendo a bolinha vermelha aí? O nosso tema hoje é nossa principal tarefa. Eu tenho uma tarefa. Eu fui chamado para uma tarefa. Eu fui escolhido para uma tarefa. Você foi escolhido para uma tarefa. E nós vamos entender qual é a nossa principal tarefa. Diga amém. Quando eu peço para dizer amém, eu quero só dar um termômetro. Saber se estão bem. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos lá, Ilane, eu aprendo. Para baixo. Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Amém? Vocês podem acompanhar aqui comigo, amém? Para vocês ficarem mais à vontade. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz. Repita comigo: graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós estudamos os livros escritos por apóstolo Paulo, o que acontece? A saudação de Paulo, em 80% dos casos, era graça e paz. Graça e paz. Graça ele estava referindo aos gentios. Amém? E paz ele estava referindo à saudação para os judeus. Shalom, paz. Então,
Paulo estava falando graça para os gentios e shalom para os judeus. Só que em 2 casos, 3 casos, nós vimos que Paulo mudou a saudação dele. Paulo mudou a saudação dele em 3 casos. Quando ele abre a carta de 1 Timóteo, quando ele abre a carta de 2 Timóteo e quando ele abre a carta de Tito, Paulo muda a saudação. Paulo passou de falar graça e paz e falou graça, misericórdia e paz. Em 1 Timóteo é aberta a carta graça, misericórdia e paz. Em 2 Timóteo ele continua graça, misericórdia e paz. Em Tito ele fala graça. Por que, Alane? Vamos entender? Como eu falei, graça é para os judeus. Amém? Desculpa, graça é para os gentios e shalom, que é paz para os judeus. Quando Timóteo abre a sua carta no livro de Timóteo, Paulo abre a sua carta a Timóteo. A igreja do Senhor Jesus naquela época estava crescendo demais. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele estava dando instruções a Timóteo, porque a igreja do Senhor Jesus estava crescendo demais. Ele precisava de uma misericórdia, ele precisava de algo a mais, porque Paulo já sabia do que Timóteo iria precisar. Então ele acrescentou a misericórdia na saudação de Paulo. Paulo acrescentou misericórdia na sua saudação. Em 1 Timóteo, o livro de Timóteo relata que Paulo estava falando: Timóteo, você vai assumir uma igreja. Essa igreja é a igreja de Éfeso. E era a igreja, maior igreja do mundo na época. A igreja grande, muitos problemas, muitas coisas acontecendo. E Paulo falou assim: graça, misericórdia, Timóteo. Eu vou acrescentar misericórdia. Uma pintadinha de misericórdia tu vai precisar. E a shalom de Deus. Já em 2 Timóteo, nós temos 3 anos de diferença. Um percurso. Sabe o que estava acontecendo quando Paulo escreveu a carta para Timóteo? A igreja estava diminuindo. A igreja estava diminuindo. E Paulo estava acrescentando misericórdia. Eu quero te convidar nessa noite. Um dos princípios que eu aprendo com essa lição da saudação de Paulo. Você pode pedir a Deus: Senhor, me dar mais misericórdia para eu enfrentar determinados problemas. Não é que você não vai passar por problema. Você passa já vencendo. Mas você precisa, faz igual Paulo falou para Timóteo: eu vou acrescentar na minha saudação, Timóteo, misericórdia, porque eu sei que você vai precisar. Em Tito nós temos outro cenário. A igreja estava sendo perseguida, tinha queimado o templo, Nero estava perseguindo, e Paulo também passa a Tito, graça, misericórdia e paz e shalom. Vocês podem dizer amém? Peça ao Senhor Jesus: Senhor, eu preciso um pouco mais da tua misericórdia. Em 1 Timóteo, como eu relatei, nós estamos tratando de um período que a igreja do Senhor, a igreja de Éfeso, a igreja, uma das maiores, a maior do mundo na época, Paulo estava empossando, vou trazer para o dia popular nosso, empossando Timóteo a essa igreja. Como te roguei, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa, nem se preocupasse com fábulas
ou genealogias intermináveis, pois que produzem antidiscussão que edificação para com Deus, que se funda na fé. A palavra rogo, eu quero trazer essa palavra em destaque neste momento. Rogo, a gente ouve muito essa palavra em vários versos da Bíblia. E Paulo usou para Timóteo, rogo. Eu perdi. A palavra rogo. Timóteo, a palavra rogo vem da palavra paracaléu. E essa palavra paracaléu quer dizer suplico. Repete comigo, suplico. E o mais bonito a ver que Paulo usou essa palavra rogo, não é suplico. Porque suplica a gente já subentendia já quando a gente lia, né? Suplico, rogo, peço. Já era que meio que a gente subentendia isso, a leitura. Só que o mais bonito, quando eu fui estudar essa palavra rogo, essa palavra é um termo militar. Porque as palavras na Bíblia, elas não são por acaso. Já eu vou te dar um exemplo que vocês vão entender. As palavras, elas podem ser usadas em vários contextos. Uma palavra pode dizer várias coisas, e eu creio que vocês já sabem disso. Só que a palavra rogo é uma palavra paramilitar, usada na época. O general chegava no seu exército e rogava a eles. O que eles rogavam, o general, antes de ir para a guerra? Eles falavam o seguinte: olha, na guerra você vai fazer isso. Primeiro, os benefícios da guerra. Ele explicava o benefício da guerra. Segundo, ele explicava os malefícios da guerra, o general. E terceiro, o general dava as regras. Ele rogava tudo isso. Então era um termo usado no militarismo da época. Era paramilitar essa palavra. E Paulo não usou em vão essa palavra. Paulo não usou rogo em vão nesse contexto. Ele usou trazendo uma regra para Timóteo. Qual foi a regra que Paulo rogo Timóteo? Para advertires a alguns que não ensinem doutrina diversa. A igreja estava crescendo. A igreja era a maior igreja do mundo. E vocês sabem, quando tem muita gente, tem muitas cabeças, tem muita opinião, tem muito partidarismo. E Paulo, com a sabedoria do nosso Senhor Jesus, ele falou rogo, no termo paramilitar. Eu vou te falar uma regra para você. Não foi um pedido para Timóteo. Foi uma regra. Ele usou um termo militar, rogo, que você não permita ensinamentos diversos ao que eu tenho ensinado. E quando Paulo estava advertindo Timóteo, ele falou algo quando ele estava lá atrás, em Atos. Olha só. Porque eu sei. Cleito, olha só. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. São pessoas cruéis. Estão nem aí para o rebanho, não estão nem aí para a ovelha. Não passa de número e cabeça. E que entre vós mesmo. Olha só. Paulo estava falando para um grupo de pessoas. Paulo estava falando dentro da igreja que entre vocês mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas. Timóteo, eu rogo que você preste atenção nos ensinamentos que vão vir. A igreja está crescendo. É natural que as pessoas tenham entendimento diverso ao que nós estamos pregando, interesses diversos ao que estamos pregando. Eu rogo, usou o termo paramilitar, é uma regra, não é um pedido, não é súplica, não é favor, eu te peço, Timóteo. Eu rogo, é uma regra, é um militar, ele usou o termo militar, que não permita. Palavras diversas. Apóstolo Paulo usou o termo palavras diversas. Distorcida, não reta. Palavra diversa não é muitas palavras.
pode ser pouca palavra, mas fora o contexto principal da graça. Não precisa ser muitas palavras, mas distorcida, não reta, não rente ao nosso ensinamento. Outras. E naquela época, irmãos, olha só que interessante. Naquela época existia algo. Com o crescimento da igreja, muitas cabeças, muita opinião. E Paulo já tinha ido embora. Eles começaram a surgir ensinamentos. Olha o perigo. Entre eles mesmos, não estou falando de gente de fora, não estou falando de outra religião, não. Estou falando de nós, povo que seguia Cristo. Começou a surgir outros ensinamentos. E eles alegavam que havia visto coisa que ninguém jamais tinha visto. Eles queriam chamar a atenção. Eram revelações espetaculares. Paulo não havia tido nada disso. Da onde que eu tiro isso? Quando nós estudamos o livro de Colossenses, nós vemos Paulo advertindo sobre o ensinamento dos anjos. Nessa época, olha só, eles queriam atrair para si pessoas. Eles começaram a inventar, começaram a criar outros caminhos. Usavam até a carta mesmo de Jacó. Ia lá para Crônicas. Usavam a Bíblia para distorcer aquilo que Paulo tinha ensinado. Há algo diferente hoje, meus irmãos? Quantos casos nós vemos pessoas distorcendo a palavra e nos ensinando algo? Usa referência bíblica. Lá atrás não era diferente. As pessoas de dentro da igreja que viam Paulo pregando, só que o que o Paulo pregava não era bom para ele, não era o que eles queriam, não massageava o ego dele, não ia contra os princípios dele, eles queriam mais. Aí eles usavam a palavra, usavam a carta de Jacó, onde que Jacó viu o anjo, escada, e trouxeram, falaram: olha, isso aqui é coisa nova, Paulo não quis falar para vocês. Lá em Colossenses nós vemos essa advertência de Paulo. Então o que acontece? Eles usavam a própria Bíblia para enganar nós eleitos, nós escolhidos. Isso veio lá de trás, eu estou falando há 2000 anos atrás, 2000 anos e 18 atrás. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem a discípulos após si, atrair para si próprio. Eles não queriam atrair discípulos para Deus, eles não queriam fazer que você, que eles lá, que nós seguimos o caminho que Cristo nos deixou, o ensinamento de Cristo. Não, eles queriam atrair para si próprio. É Paulo falando. Aí Paulo acontece que, lá no primeiro versículo, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo ele fala outra doutrina. O que seria outra doutrina? Aí a gente pensa, Alane, aquilo que não é a nossa doutrina, que não é o ensinamento de Cristo, correto? Só que o importante disso é você entender algo. Paulo, quando usou a palavra não ensine outra doutrina, no texto original, Paulo usou essa palavra aqui, ó, heterodidáscalo. Heterodidáscaleu. Hetero todo mundo sabe, né? Hetero é diferente. Didáscalo. O que vem a ser essa palavra didáscalo? Didáscalo é um ensinamento com excelência e maestria. Mas o importante não é saber isso. É importante saber que Paulo poderia ter usado outro tipo de palavra que se refere a ensino. Eu tenho diversas palavras que pode ser usada a ensino na palavra no grego. Mas Paulo escolheu essa palavra, didáscalos. Por quê? Não é qualquer ensino. Paulo não falou assim, é um ensino diferente. Não é qualquer ensino que Paulo se referia. Paulo se referia a um ensino com maestria, um ensino com excelência.
não era qualquer ensino, porque se fosse qualquer ensino, as pessoas não iam. Paulo usou o termo heterodidáscalo, um ensino com maestria, porque ele poderia usar qualquer outra palavra que se refere a ensino. Eu tenho outras palavras. Só que Paulo estava falando assim, olha gente, cuidado, não é qualquer ensino, é um ensino com excelência, é um ensino superior, é um ensino, olha, que se não cuidar, muitos bons, muitos eleitos, muitos escolhidos, muitos que têm chamado, vão se esfriando gradativamente. Então, quando nós lemos o versículo 1, e quando Paulo fala, outros ensinam, se atenta, não é um ensino qualquer, é um heterodidáscalo, é um ensino com excelência. O que eu trago para hoje? Não pensa que os enganadores não vão vir com um ensino qualquer. Eles vão usar a palavra, eles usam as palavras. Eles usam a Bíblia, eles fazem todo um processo, eles têm estudos de pessoas que fazem palavras, leituras, conseguem traduzir, eles têm o poder de convencer, de persuadir. É isso que Paulo quis dizer hoje, é um ensino de persuasão, é um ensino de convencimento. Eu preciso tomar cuidado. Vocês precisam tomar cuidado. É muito bonito eu abrir um YouTube e ver uns vídeos. Ai, que homem bonito, olha a postura. Isso aí é de Deus, olha, é Deus. Nem tudo que é bonito, nem tudo que apresenta é bonito. Olha só, didáscalo, ensino de maestria. Paulo deixou claro, não é qualquer ensino, é ensino de maestria. Só que o Espírito Santo, neste momento, ele fala no versículo 4, Timóteo 4:1, ele fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, abandonarão a fé. Abandonar não é falar, eu não estou falando que vocês vão deixar de ter, amém? Abandonar é você se afastar, a gente vai chegar nesse ponto. Eu não estou falando que a fé é perdida, uma vez dada, eu acho que ela é recebida. E vocês sabem disso, abandonarão. Olha esse termo abandonarão, vamos entender aqui. O Espírito diz claramente, que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Claramente, essa palavra aqui, retos, ela vem da palavra, é uma derivação da palavra rema, tá? Só que ela quer dizer expressamente, sem engano, não tem margem de erro. A palavra quer dizer, não tem margem de erro, vai acontecer, é o Espírito Santo que está dizendo. Então pode falar, não, Alain, Deus nos deu livramento. Não, aconteceu, acontece e está acontecendo. O Espírito falou claramente, ele usou essa palavra retos, sem engano, não tem margem, não tem margem para erro. Vai acontecer que nos últimos tempos, olha só, o termo que Paulo usou nos últimos tempos, é a palavra uteros. Vamos pensar aqui, nos últimos tempos, uma palavra que a gente usa muito é escátolos, que vem da escatologia, estudo dos tempos, final. Que é o quê? Eu estou aqui, Elaine, eu estou aqui e estudo o final. Estou estudando o final. Escato. Escato é usado para identificar o final. Só que o teros não é esse final. É o final graduativamente. O que Paulo está dizendo quando ele pegou o termo uteros? Olha, gente, isso vai acontecer graduativamente até no final da igreja. Nós estamos no final. O que Paulo quer dizer? Não vai acontecer só lá, ele podia falar o seguinte, olha, vai acontecer só lá no escatos. Não, escatologia, só lá no final, não. Vai acontecer de maneira uteros.
vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecer, vai passar 50 anos de hoje, Timóteo. Daqui 100 anos vai estar acontecendo, daqui 500 anos vai estar acontecendo, daqui 2018 vai estar acontecendo. Foi o termo que Paulo usou, que ele podia ter usado. Vai acontecer lá no final. Ele usaria a palavra escato, de escatologia. Só que ele usou o quê? O téros. É uma palavra do tempo contínuo. Ele está acontecendo. Aconteceu quando Paulo estava falando, 50 anos depois acontecia. As pessoas, os falsos profetas, falsos ministros, os enganadores estavam lá naquela época. E estão acontecendo, está vindo. Isso é o que o Espírito Santo diz. Que claramente, sem margem, vai acontecer que nos últimos dias, gradativamente, até o final da noiva, até a noiva subir, abandonarão. Abandonarão. Eu falei abandonar. Eu não falei deixar de ter. Eu não falei de retirar a tua fé. Eu falei de abandonar. Quando eu abandono meu filho, eu deixo de ter filho? Então, nós, Paulo, o Espírito Santo está dizendo, abandonarão. Ele usou a palavra planos. Planos. Planos à fé vão abandonar lentamente. Não vão virar as costas da fé. A partir de hoje eu não tenho fé mais não. A partir de hoje eu não tenho fé. Não, não existe isso. Paulo diz que vão abandonar lentamente. Abandonarão. Tem umas traduções que fala partirão. A minha, ela fala deixarão, que é a minha tradução. Só que, o que quer dizer a palavra plátios? Aquelas que eu mostrei aqui, ó. Essa aqui, a palavra plátios. Não tem como eu ler isso aqui não, tá, irmãos? Vamos para essa. Plátios. Abandonarão lentamente e metódicos. Com muita maestria. Vão abandonando de uma maneira sem sentir. Metódicos, com métodos. E vão abandonando, abandonando, abandonando. Lentamente. Saindo da palavra que havia sido ministrada. Paulo quer dizer o seguinte: eles vão platinar, plátios. Eles vão saindo do que eu fui falando, Timóteo. Cuidado, Timóteo, com esse ensinamento. Eles vão abandonando lentamente o que foi falado. Não pensa que vai ter uma revolução, vão virar as costas. A partir de hoje nós não cremos no Evangelho da Graça, no Evangelho deixado por Jesus. Não. É abandonando devagar. Foi acontecendo isso, irmãos, há 2000 anos. Tem 2000 anos que está acontecendo isso. O Teros, não é Escarlos, é o Teros, está vindo acontecendo. Não mudaram de pronto. Não falaram assim, pronto, partiu de agora, partiu, agora eu sou. Não, não foi de pronto, foi lento, foi deixando, foram fazendo adaptações. Olha o perigo. Repete comigo assim, olha o perigo. Olha o perigo, Marcelo. Olha o perigo, Marcelo. Foram fazendo adaptações. Tem 2 anos de adaptações. Até chegar hoje. Isso foi Paulo falando, os termos que Paulo usou. Até tornar o que não era para ser. Eles foram fazendo adaptações até tornar o que não é para ser. Que é o quê? É isso que o Brasil, esse evangelho, dessa porta para fora estão vivendo. Esses dias eu vi, a pessoa, o pastor Edson me mostrou um vídeo, falou assim, Alane, olha só onde que o povo chegou. O povo até aqui, na lama. 5 obreiros na lama, com a lama na cintura. Sua vida está na lama. Aonde, irmãos, que eu tenho isso ensinado na Bíblia? Quer usar da emoção, quer usar do nosso sentimento, da nossa necessidade. Eles estão fazendo adaptações até que torne o que não é para ser. A cultura impactando a fé. A cultura impactando a fé. Não a fé, aquela que foi lhe dada. Eu estou falando fé no sentido amplo. Na crença. Na nossa crença.
A nossa cultura está impactando a nossa crença. Nós estamos deixando nós estamos tornando inclusivo o que não é para ser. Nós estamos tornando verdadeiro o que não é para ser. Eu estou fazendo o evangelho lá fora, tá tornando coisa que não é verdadeiro e fazendo que seja verdadeiro. Bora fazer uma campanha a partir de amanhã de quebra de maldição. Na quinta-feira, na sexta, tá bom? Porque sexta é o dia que o centro de macumba está cheio. A pastora faz um trem desse. Quebra de maldição na sexta-feira, meia-noite. Tem que ser meia-noite, pastora, porque meia-noite é o dia que o terreiro está cheio. Aí vem domingo, pastor Cleito, presbítero Cleito, fala que Cristo venceu a maldição na cruz. Eu não estou na campanha de sexta? O evangelho esse evangelho lá de fora não bate. Não precisa ser inteligente, não. Não precisa ser muito inteligente, não. Eu consigo ver isso. E eu nem sou inteligente. Não bate. Eles se repelem. A pastora marcou uma campanha na sexta. O presbítero prega na igreja. O irmão canta o louvor do Anderson Freire. Que o pecado não me afasta de Cristo. E na quinta eu estou quebrando a campanha, dizendo que eu sou a pecadora. Não bate. Eles se repelem. Só que nós cristãos somos tão ingênuos. Deus é bom. Nós somos tão ingênuos que a gente aceita. Não, isso não foi isso que ele quis dizer, foi isso. Não. Heterodidásculo, ensinamento com maestria. Heterodidásculo, ensinamento com excelência. E aí? Tu falou, Alane, bonito, falou que Paulo tinha ensinado Timóteo a recorrer, a sair. Ele rogou, paramilitar, exigiu que não permitisse. E aí? O que fazer agora? E aí, o que fazer? Orar, né, irmão? Isso aí. Mas antes de orar, a gente precisa fazer algo. Repita-se comigo. Eu quero mais da tua palavra. Amém, Jesus. Vamos lá. Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, eu não vou entrar no contexto, não que eu vou sair do contexto, eu não vou ler o versículo todo, amém? Fala, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Como que eu me afasto dessas coisas? Qual foi o tema que eu falei? Qual é a minha tarefa? Antes de saber qual é a minha tarefa, eu tenho que saber qual é o meu inimigo. Qual é a minha luta? Não sei se eu posso dizer inimigo, mas qual é a minha luta? Qual é o que eu tenho que enfrentar? Sabemos que devemos enfrentar os heterodidáscaros, que é o ensinamento falso com maestria. É isso que nós sabemos que temos que enfrentar. Mas como enfrentar isso? Olha só que lindo. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Vamos lá. Propondo essas coisas. Essa palavra propondo essas coisas, no original quer dizer hipotífone. Hipotífone. Quando eu estava estudando isso, eu cheguei na minha amiga Jaque. Aí eu quero até agradecer, Jaque, sua presença. Eu cheguei tão nervosa que eu até esqueci de agradecer. Eu estava estudando isso, eu falei, Jaque do céu. Olha só o tanto que nós somos eleitos de Cristo. Nossa missão é muito especial. É uma missão muito especial. Quando nós sabemos qual é a nossa missão e sabemos o valor dela, e sabemos que nós fomos chamados, escolhidos para isso, não é fardo pesado.
é prazeroso falar da graça. Olha só o apóstolo Paulo falando. Propondo essas coisas, tipo hipotífene aos irmãos. O que quer dizer hipotífene? É um verbo que ele usou, que é por baixo. Não é proponho. Aí eu comecei a olhar outras versões. Proponho, sugiro. A minha fala transmitir. Não. O original fala por baixo aos irmãos. Estabelecer por baixo. Posicionar embaixo uma fundação. Você que é ministro do Senhor Jesus, pregador da graça. Pregador da graça não é quem está aqui em cima, não. Quem fala da graça não é quem está aqui em cima, não. Nós somos carta lá fora. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Fala para a sua mãe. Fala para o seu pai. Fala para o seu tio. O evangelho que muda história. De fato. Não emoção. Não. De fato. Muda a história. Muda comportamento. Muda pensamento. Olha o que Paulo fala. Hipotífene aos irmãos. Põe por baixo dos irmãos. Posicione embaixo dos irmãos uma fundação. Quando nós reconhecemos Cristo, a graça, recebemos a fé, pronto. Mas não é só agora. Agora cabe nós pôr por baixo. Fundamentá-los na graça. Fundamentarmos contra os ensinamentos, contra os heterodidácelos. Põe por baixo aos irmãos. Será bom ministro de Jesus Cristo. Criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens dado. Uma da nossa função, o potífene aos irmãos, da base, sustentação, aqui ó, hoje nós vamos aos cultos, fora daqui, nós vemos mensagens lindas, eu choro, saio de lá com um peito de pombo, sou guerreira. Mas na primeira aflição eu me desmancho, eu quero morrer, eu me jogo debaixo de um carro. Porque não tem palavra, é emoção. É emoção, irmãos. Nós vamos no show de palavras de louvor, o louvor lindo, jogo de luz, uau, gosto. Mas são palavras rasas. Não tem hipotífenes, não tem base, não tem fundamento. Apóstolo Paulo fala, hipotífenes aos irmãos. Será bom ministro. Se nós dermos base aos irmãos, se nós, ministro, colocar por baixo um fundamento, será bom ministro. Quem é ministro, levanta a mão. Só a pastora, o irmão. Ministro. Hipotífene, propondo essas coisas. Hipotífene, por fundamento por baixo. Aos irmãos, será bom ministro. Quando nós lemos isso, quando eu lia isso, ou até quando eu fui ler a primeira vez, será bom, legal, bom, é a nossa tradução da minha Bíblia, em outras também é bom. Só que a palavra original fala kalos. O que é kalos? Tu não é um bom, tu não é qualquer um. Você é o superior. Paulo quis dizer, será um ministro superior. Você será um ministro superior. Um excelente superior. Se hipotífenos os irmãos. Se colocar um fundamento bíblico por debaixo dos irmãos. Será um excelente, um superior ministro. O ministro, nós ouvimos muito essa palavra ministro, né? Ministro, ministro de louvor, ministro de coreografia, ministro de pregador, ministro. Quem é ministro, se considera ministro, fala assim, eu sou ministro. Diminuiu, agora é só pastora. Ministro. Irmãos, ministro.
A palavra, nós sabemos, e eu acredito que aqui já teve esse ensinamento, essa palavra foi traduzida, depois foi traduzida, depois foi traduzida, depois foi traduzida e chegou para a gente. Então imagine tantas traduções, olha só, pôr por baixo, e aqui na minha é o que? Transmitir. Transmitir é uma coisa, eu sugeri para você, irmão, um evangelho. Eu transmito para você um evangelho. Você aceita se quiser. Eu estou transmitindo. Só que a palavra de Deus não falou isso. A palavra genuína, revelada, falou assim: põe por baixo fundamento aos irmãos. Dá uma sustância, dá uma estrutura. Quando nós construímos uma casa, eu não construo com o teto, eu construo com alicerce. Foi o que Cristo quis dizer. Hipotífene os irmãos. Põe base nessa galera, gente. É isso que Paulo está dizendo. Hipotífene os irmãos. E quando ele fala ministro, eu ingenuamente, eu penso que o ministro é o pastor da igreja. Ministro é presbítero. Não. Não. Fala assim, ministro, fala, eu sou ministro. Fala assim, eu sou ministro. Marcelo, fala, eu sou ministro. Isso aí, Marcelo. Nós, só no velho, no novo, desculpa. No novo, nós temos três palavras que retratam ministro. A mesma palavra. Quando nós lemos aqui, nós lemos ministro, ministro e ministro. Só que quando a palavra foi revelada, usaram três palavras diferentes para ministro. A primeira, daulos. Na tradução, daulos. Sabe quem usou essa palavra? Paulo, Pedro, Tiago e Judas. Os três usaram nas traduções dele a palavra daulos. Daulos quer dizer ministro, servo e escravo. E só o mais lindo de tudo nessa palavra daulos, sabe o que quer dizer daulos? Eu me entrego totalmente engolido pela vontade de outra pessoa. Paulo, Pedro, Tiago e Judas, eles se consideravam daulos. Não é ministro de altar não, não é carteirinha não, não é título não. Eles se consideravam daulos, totalmente engolido pela vontade de outra pessoa. Eu sou ministro de Cristo. Eu sou daulos de Cristo. Eu fui engolida pela vontade de Cristo. Não vivo mais eu, vive Cristo em mim. Isso é daulos. Isso é o ministro. Então não pensa que ministro é quem está aqui na frente. Aqui em cima é mais alto para você ver a gente melhor. Mas não há diferença. Eu sou daulos, Cleito é daulos, o irmão é daulos, Marcelinho é daulos. Foram engolidos pela vontade de outras pessoas. Eles se consideravam daulos. Quando nós lemos, ministro, a gente precisa cavucar. A gente precisa, entrar. Para a gente não perder essa essência. Hoje eu me considero um daulos de Cristo. Engolido pela vontade de Cristo. Não pela minha vontade. Eu não tenho vontade. A vontade é de Cristo na minha vida. Você pode dizer amém? Segunda palavra para ministro, operetas. Outra palavra também que foi mencionado no Novo Testamento, operetas. Olha só, eu não quis trazer o outro para não demorar, o outro contexto que eles usaram. Mas esse contexto eu não podia passar. É lindo, olha só. Que os homens nos considerem como ministro, lá está ministro, tá gente? Eu pus aqui já a palavra. Que os homens nos considerem como operetas de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Que os homens me considerem operetas. Por que ele não falou que os homens me considerem daulos? É ministro. Aqui está ministro. Porque os homens não me considerem daulos. Ele usou, porque os homens me considerem operetas. Porque daulos é o que eles se sentiam. Eles se sentiam que foram engolidos pela vontade de Cristo. É algo pessoal. A pessoa tem que olhar para mim e ver operetas.
vou olhar para você e ver operetas. Eu vou te explicar já o que é operetas. Eles têm que olhar para você e falar assim: esse é um opereta. Porque dá-los é o que você sente, não é o que as pessoas veem. Eu me sinto engolido pela vontade de Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é dá-los. Já operetas, que os homens me vejam, me considerem como operetas. Antes de passar, quem é operetas aqui? Só não foi. Nossa. Vamos lá. Elaine levantou a mão. Mas vocês são operetas de Cristo. Diga amém. Vamos lá. Operetas. A palavra que Paulo usou foi para, em 1 Coríntios, que foi onde a gente leu, me consideravam operetas. Palavra usada para remador. Não era ministro? Até então era ministro aqui na minha palavra. Olha o perigo. Traduziu, chegou o ministro. E hoje ministro para mim é quem está no altar. Heterodidásculo. O ensinamento foi misturado, foi feito aqui um angu. Foi passado. Só que quando Paulo falou, espero que os homens me considerem operetas, me considerem um remador. Só que essa palavra remador, olha só. Tá vendo aqui? Foi a imagem menos ruim que eu achei. Aqui onde que está a luzinha, são os operetas. Não, aqui embaixo. Aqui, ó. Onde está saindo o cabo. Aqui é o covés. É onde que fica a embarcação. Fica aqui em cima. Os tripulantes. Os operetas estão com a mãozinha, só vê a mãozinha deles para fora. Eles estão, ó, lá no covés, lá embaixo. Paulo diz, espero que eles me olhem e me considerem o quê? Um remador, um operetas de Cristo, pregando o evangelho de Cristo. Mas eu me considero um daulos, eu sou daulos, eu fui engolido pela vontade de Cristo. Mas eles me vejam como operetas. Olha a diferença. Remador de porões de navio. O que é a função do remador? É o motor da época. Hoje a gente tem motor, mas na época é o motor. Paulo quer dizer, espero que eles me considerem o motor dessa embarcação. Vocês, eu, somos o motor da embarcação. Não pensa que a embarcação é a igreja. O motor aqui é pastora Heloísa e bispo. Não, irmãos, vamos crescer. Ó, a mente abriu. É de pregar o evangelho, é sair para fora. As ovelhas estão lá fora, a ovelha não está aqui. A ovelha vem para o pasto e Cristo leva para fora, não é isso, Cleito? A ovelha tem que pregar o evangelho lá fora. Nós somos operetas lá fora. Não pensa que quem é remador é só quem está na frente da igreja, não. Você prega não é placa, não. Você prega o evangelho, a Bíblia. Aí as pessoas vão aonde tem a Bíblia, a palavra genuína. Vocês não pregam o ministério semear. Nós somos operetas não do semear. Nós somos operetas do evangelho de Cristo. Olha só. Remador de porões. É o motor, eles são motores. Não tinha motor não. Óleo, diesel, eles eram o motor da embarcação. Muitas imagens para essa palavra. Conduzia a embarcação. Muitos a embarcação reclamava, mas não era para o covés. Isso já é um contexto que eu tirei. Então, tinha muita gente que estava lá remando e gente lá em cima. Bora, a gente vai passar 50 dias no mar, mas não descem e vai remar. Vamos remar. Irmãos, o mundo está perdido, o povo está nas drogas. Vamos pregar o evangelho da graça. Vamos descer para o covés e vamos, operetas de Deus. Então, na época também tinha. Então, a simbologia que Paulo trouxe, não só foi para mostrar, nada é por acaso na Bíblia. Então, Paulo usou, ele podia usar outro sinônimo, podia usar o diáconos, que também é ministro, podia usar o dolos, mas ele usou operetas, que ele quis dizer, precisamos de, nós somos
as pessoas que vamos remando, que vamos pregando o evangelho de Cristo. Não denominação, não falo de denominação. Estou falando, vamos fazer a embarcação andar, mas a embarcação o quê? O nome de Cristo, o evangelho da graça. É isso que Paulo estava nos ensinando quando usou a palavra uperetas. Remadores, e uma coisa importante, que eu não vou entrar nesse mérito, os remadores, não vou entrar nesse mérito, mas assim, olha só, como é lindo, os remadores são algemados, tá? No convés, ó, não sai não, tá lá, é função, uma vez dada, foi dada, meu irmão. Você foi chamado a pregar graça, o pereta, meu filho, tá lá, a corrente presa no barco, no convés. Sua função é essa. Alane, eu não gosto. Olha, vamos ser operetas. Não prega o evangelho, não prega o ministério semear. Prega o evangelho de Cristo. Rema. Amém? Terceira palavra para a palavra ministro. Qual é? É a palavra diáconos. Essa é conhecida de todos. Perguntei para uma pessoa essa semana. Você sabe o que significa diácono? Pessoa. Pessoa, não. Falei, não. Diácono. A gente ouve essa palavra desde que eu me entendo por gente. E eu não sabia o diácono. Dia em favor de canos, comunidade. Em favor da comunidade. Para quê? Para tipofni, para pôr por baixo, a favor da comunidade. A palavra usada naquele contexto de pôr por baixo foi essa palavra aqui, ó. Diáconos, servir a comunidade. Os irmãozinhos, quando ele está falando lá, servir, deixa eu subir aqui para a gente lembrar a palavra exata. Dipofni aos irmãos, para que seja um bom ministro, um bom diácono, um bom servir a favor da comunidade de Cristo. Comunidade de Cristo. Foi essa palavra que Paulo usou neste momento. Hipotífone aos irmãos, pôr por baixo, pôr fundamento, não deixar a pessoa solta. Quer ser um bom ministro? Um bom diácono? Um bom... a outra palavra eu esqueci. Dualos de Deus, de Cristo, engolido pela vontade de Cristo. Faça isso. Hipofine os irmãos. Dá base, Alane, eu não sei falar, dá base para o seu esposo, dá base para o seu filho. Fundamenta o quem? Sua mãe. Fundamenta seu pai. Você está sendo um bom diácono de Deus. Só que acaba aí? Não. Eu estou no versículo. Nutrido com a verdade da boa doutrina. Nutrido nada mais que é uma dieta. De dieta eu entendo. Amém? Amém, Adriana? Nutrido. Nutrido. Alimentado. Só que essa palavra nutrido, eu achei tão interessante, que olha só a sequência que tem trazido para a palavra nutrido lá do original. Provar. Como é que eu provo uma comida estranha? Vou, enfio o dedo. E se for pimentado, se eu não gostar? Olha só a palavra que foi usada. Provar. Comer. Eu ponho na boca. Eu engulo. Depois faz digerir completamente. Foi a palavra que o apóstolo Paulo usou. Então, primeiro eu estou provando. Muitos estão provando. Aí ele vai indo, vê que é gostoso. Muitos ficam na dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu aprendi errado a vida inteira? Será que minhas campanhas não valeu? Foi de nada. Ó, tá provando. Depois vai ver que é gostoso. Vai comer. Vai mastigar. Vai engolir. E vai digerir completamente. É a plenitude. Vai viver, vai ingerir, vai comer, vai achar bom. E tudo que é gostoso a gente quer passar para alguém. Não é isso? Foi a palavra que apóstolo usou. Nutrido com as verdades da fé e boa doutrina. A palavra da fé está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Sã doutrina.
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderosa, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É aqui que eu me alimento e que eu combato aquilo que eu falei lá no começo, o heterodidáskalo. É a fé, é a palavra da fé e a sã doutrina que eu combato, a heterodidáskalo, o ensinamento errado com maestria. Você pode dizer amém? Vocês podem dizer amém? Então, como é que eu preciso viver uma vida? Como eu quero viver uma vida abençoada, uma vida plena, sendo um bom ministro, sendo um bom diálogo de Deus, engolido pela vontade de Deus, sendo um diácono de Deus? Eu preciso me alimentar, ser nutrido. E a nutrição não é uma alimentação só não, tá, gente? Quando a gente fala em nutrir, a palavra nutrir, eu não resolvo uma falta de ferro comendo uma beterraba. Quem tem falta de ferro, se comer uma beterraba, está sarado. Não. Eu tenho que comer várias beterrabas. Eu tenho que comer ferro, eu tenho que comer fígado, eu tenho que comer coisas que... couve. Porque não é uma beterraba que me cura da falta de ferro. A palavra de Deus é assim também. Ser nutrido pela palavra da fé e a doutrina, a sã doutrina de Cristo. É ela que nos alimenta. Amém? E para fechar, trazendo o que eu já falei, nós estamos vivendo atualmente o quê? O heterodidáskalo. Mensagens com maestria, que confunde, que nos engana lá fora, com tanta veemência que a gente fala, isso é Deus puro. Só que Paulo nos fala, o tero vai acontecendo, o abandono, o planos de Deus, o planos da sua vida vai saindo, você vai se afastando lentamente. Você não vira as costas e fala, eu não tenho mais. Não, você vai se afastando um passo de cada vez. É a palavra planos, se afastando lentamente. Então, nossa tarefa, resumindo, nossa tarefa é o Tífone, pôr por baixo o fundamento da palavra de Cristo aos irmãos, para sermos um diáconos, servir a comunidade de Cristo, nutrido, alimentado, provar, comer, ingerir completamente as verdades da fé e a boa doutrina que tem seguido. Vocês podem dizer amém? Se coloca de pé. Feche os teus olhos, eu estarei entregando a palavra neste momento. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Pai, obrigada, Senhor, por esse período. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco, testificado aos nossos corações. Que essa semente, Senhor, venha ser lançada em uma terra produtiva, que ela venha gerar bons frutos, que Satanás, o inimigo, não venha, Senhor, tomar essa semente, mas que o Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir na Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor Deus, esteja conosco, não deixe, Senhor, nós desviarmos, nós sairmos da Tua palavra, porque nós somos diálogos de Cristo, nós somos engolidos pela vontade dEle. É o que nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem aplaudir o nome do Senhor.